Bonfire Podcast, a sua fonte de notícias sobre games. Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao Bonfire Podcast. E dentro dos próximos minutos, nós estaremos atualizando você dos principais acontecimentos da semana do mundo dos videogames. Estamos aqui mais uma vez e esse é o nosso bate-papo número 8, hoje dia 3 de março de 2025. Eu sou o Diego, estou aqui com meu co-host, Cauê Bonite, e nosso mestre das curiosidades, Daniel Finamor. E com um convidado especial que disputou espaço para estar aqui, mas que quer dar uma notícia muito importante hoje no cast. E hoje a gente vai falar do sucesso de Monster Hunter Wilds, vamos falar obviamente da Nintendo e da Pokémon Presents, como sempre aqui a gente vai comentar também de Assassin's Creed Shadows e também da Warner Bros. Games, e por fim, do adiamento de um RPG muitíssimo esperado. Então fica com a gente. Bom dia, Diego, bom dia, Finalove, bom dia, diretor, bom dia, ouvintes aqui da Bonfire. E, Diego, eu sei que pela ordem da pauta, né, como você mesmo acabou de falar, eu deveria começar falando de Monster Hunter. Mas, pelo que conversamos aqui, eu sei, você quer muito falar do Fable, então vou te passar a bola, manda ver. Valeu, Cauêzão. Mas antes de falar do Fable, eu só queria dar um contexto aqui sobre um pouquinho da franquia, pra caso alguém não conheça, até porque é uma franquia antiga e faz tempo que não tá na mídia, né? Então, o Fable, ele começou lá em 2004, com o primeiro jogo lançado para o Xbox. Sim, o Xbox original, nada de One, nada de Series, para o Xbox. Ele foi desenvolvido pela Lionhead, que é um estúdio que foi fechado lá em 2016, mas o jogo, cara, pra quem não sabe, é um RPG muito, mas muito interessante, em que todas as decisões que você toma influenciam no mundo, influenciam na sua moralidade e principalmente na sua aparência. Então, pra quem jogou Mass Effect depois lá com Paragon e Renegade, e você ficava tudo zoado quando era mais malvado, quem construiu isso, né, foi o Fable lá em 2004. Mas agora podemos ir pra notícia. O reboot do Fable, que ia lançar este ano, teve o seu lançamento adiado para 2026, conforme anunciado por Craig Duncan, que é o chefe da Xbox Game Studios, durante o Xbox Podcast. Essa decisão foi tomada aí para garantir um melhor tempo de desenvolvimento para o jogo, hoje sendo desenvolvido pela Playground Games, a mesma empresa que fez os jogos do Forza, e eles querem entregar um produto à altura. E para acalmar os fãs, eles lançaram, né, alguns gameplays num estado de pré-alpha, destacando principalmente os visuais, os combates e os inimigos. E assim, o jogo tá maravilhoso em pré-alpha. Imagina como é que ele vai estar lá no seu lançamento. E o Craig Duncan também colocou nas falas dele e que vai valer a pena a gente esperar, que a gente vai ver a maior Albion já vista, né, pro universo do Fable. E assim, não é de se duvidar pelas imagens que a gente já viu ali. E uma cena muito interessante que teve também, né, nesse pequeno trecho de gameplay que a gente viu, uma cena muito engraçada, que reforça muito do humor do jogo. Pra quem jogou o Fable 1, 2 e 3, sabe que ele tem um humor bem ácido, beirando ali um estilo Fallout, por exemplo. E nessa cena aí, aparece o protagonista ali chutando uma galinha. Claramente aí uma brincadeirinha, talvez, né? Pra quem jogou os jogos do Zelda, sabe a implicação. Ou até mesmo Skyrim, sabe a implicação, né? De você tretar com uma galinha no meio da cidade. E por fim, nesse podcast, o Craig ainda enfatizou, então, que esse tempo aí extra, né? Vai beneficiar claramente o desenvolvimento do jogo, pensando aí numa melhor experiência para os jogadores. E eu acho que cabe aqui, né? Resgatar aquela clássica frase do Miyamoto, né? Em que ele disse que um jogo atrasado é eventualmente bom, mas um jogo apressado é sempre ruim. Claramente existem exceções à regra, vide No Man's Sky e Cyberpunk, mas a chance, né, de um jogo às pressas sair todo quebrado é muito mais provável, como alguns que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Ô Diego, o Fable eu tive já a oportunidade de jogar alguns dos títulos, né? Não sei se eu joguei todos, mas joguei alguns. E esse negócio de chutar a galinha existe desde sempre no jogo, né? Inclusive, as galinhas têm se tornado cada vez mais populares no universo aí dos videogames. Eu não sabia desta informação, mas fui informado aqui no meu ponto eletrônico que no Tears of the Kingdom é possível até matar boss usando galinhas, né? O que é mais uma maneira muito curiosa de usar esses recursos do jogo. E eu realmente espero que seja um baita lançamento. Inclusive, existem especulações de que esse adiamento seria também para que o jogo fosse lançado simultaneamente no PlayStation 5. Eu tô aqui cruzando os dedos para isso. Bom dia, Zé Bigodinho. Bom dia, Diegão. Bom dia, meu querido ouvinte. Então, meu nobre Bigodinho, já que você embaralhou toda a pauta aqui, posso trazer agora a notícia que seria a última do podcast?
Já que o Cauê começou, né, devagarinho, tomando espaço aí, como quem não quer nada, mas já tá querendo mandar em tudo, vou perguntar pra ele, né? Cauê, ele pode alterar toda a pauta aqui? Olha, se pedir com carinho, talvez eu autorize, mas eu quero deixar muito claro que vocês estão manipulando a situação. Não fui eu que embaralhei a pauta, hein? Vejam bem, ouçam esse podcast de novo e vejam quem é que tá usando aí de subterfúgios pra colocar a culpa em mim. Tem culpa eu agora, né? Vamos usar o reverse aqui pra gente verificar o VAR. Chama o VAR, Cauê! Bom, vamos lá então. O Assassin's Creed Shadows, né, teve cópias físicas vazadas aí quase um mês antes do lançamento, e a Ubisoft se manifestou sobre essa situação, dizendo que essas versões não representam o produto final, já que é um costume aí na indústria, né, o jogo receber um patch já no lançamento. A empresa também pediu aí para que os jogadores evitem divulgar spoilers, já que o jogo ainda tem surpresas oficiais, seja lá o que isso significa. Bom, mas antes de seguir a notícia aqui, se você estiver ouvindo esse podcast com crianças por perto, talvez seja melhor pedir para que elas saiam da sala por um momento, porque a notícia aqui envolve Ubisoft e hentai na mesma frase. E para quem não é otaku, hentai é o termo usado para mangás e ilustrações com conteúdo erótico ou pornográfico japonês, né? Então, agora acho que já pode voltar as crianças para a sala. Esse é o segundo grande vazamento, né, relacionado a esse título, e esse vazamento foi bastante precoce, com cópias começando a aparecer à venda antes do lançamento oficial. Alguns jogadores já estão até transmitindo gameplay ao vivo, o que a Ubisoft considera aí infeliz e está tentando conter essa disseminação. Além do livro de arte que vazou no site Hentai, revelando informações da narrativa do jogo, né, a página do jogo na Steam foi acidentalmente atualizada também, revelando detalhes da próxima expansão chamada Claws of Awagi. O lançamento oficial de Assassin's Creed Shadows está marcado para 20 de março de 2025 e estará disponível para PS5, Xbox Series X e S, PC na Ubisoft Store, Steam e Epic Games Store. A comunidade está se mobilizando aí para evitar esses spoilers, né, e aguardar a versão final. Então, como diria o Cauê, se o ouvinte gosta de hentai e gosta de Assassin's Creed, é bom ele dar um tempo do hentai por enquanto. Vocês me ouvem muito falar isso mesmo. Mas, apesar de todas as controvérsias, de tudo, acho que esse é o jogo que a gente mais falou aqui nos podcasts, né? Eu sigo confiante e animado com Assassin's Creed Shadows. Vocês podem ter certeza que vocês lerão um review muito honesto lá no nosso site, alguns dias depois que o jogo for lançado, porque a gente ainda não recebe as chaves da Ubisoft, por enquanto. Mas vamos falar de coisa séria aqui no cast agora, pessoal. Porque a gente tem um convidado ilustríssimo que quer dar uma notícia aí sobre a Nintendo. Então segura o ritmo aí que eu vou chamar ele, nosso diretor, nosso querido Hiroutz, pra falar até mesmo antes do Cauê, né? Porque assim, o Cauê já perdeu aqui. Já era, Cauê. Hoje você vai lá pro final da fila. Acabou. Ele ficou triste que a gente falou muito mal da Nintendo no último programa e resolveu vir aqui defender. Tem que aparecer aí, né? Bom dia, Cauê. Bom dia, Diego. Bom dia, Finamor. E, Finamor, dá uma olhadinha na câmera, olha bem pro Cauê e me fala se tá faltando alguma coisa. Tá faltando, cara. E eu demorei pra reparar, né? Como vocês sabem, não tinha reparado. E não é a mesma coisa, cara, esse podcast. Do jeito que o Cauê está agora. Você quer revelar pro ouvinte qual que é a surpresa? Ou nós vamos colocar na capa do podcast? Eu tenho uma ideia melhor. Eu acho que a gente pode fazer a próxima edição do podcast ao vivo e eles conferirem por conta própria. Aí sim, boa. Pode ser, ou você pode falar o que aconteceu essa manhã aí, Cauê, que você tá com essa carinha de bebezinho, 23 aninhos. Brigou com o gato? É o tipo de coisa que se eu comentar a gente vai ser cancelado de novo, então deixa pra lá. Bom, eu pedi pra participar do cast porque eu e o Diego, a gente teve uma discussão enquanto a gente fazia a pauta sobre o Pokémon Presents. E esse evento, ele trouxe pra gente algumas atualizações do Pokémon ZA e ele apresentou um novo jogo chamado Pokémon Champions, que o Diego gostou muito. Eu achei nada demais, o Diego amou. Eu quero saber mesmo do Pokémon ZA, porque ele é da Game Freak e ele é o jogo que a gente chama da franquia principal. Então, pra quem gosta do core de Pokémon mesmo, é esse jogo que é importante, né? E eu, como bom Pokémon que
começou, eu vim aqui pra explicar o porquê que o Legends, ele é mais importante do que o Pokémon Champions. O Diego tem um contraponto, vou deixar ele falar aí. Tá, então vamos lá. Porque eu tava até refletindo sobre isso aqui depois que a gente discutiu. O porquê que eu acho que o Pokémon Champions, assim como o Pokémon GO ou o Pokémon Trade Card Game Pocket, né, são até mais relevantes. Porque hoje, pra jogar um Pokémon ZA, Pokémon Arceus, Pokémon etc., você precisa ter um Nintendo Switch. A maioria das pessoas que tem o Nintendo Switch tem como segundo console, não é nem o primeiro. Só que dentro das massas, quando a gente fala disso, as pessoas às vezes não têm nem o primeiro console. Quem dirá o segundo? Em resumo, pouca gente tem Switch. Logo, poucas pessoas jogam Pokémon AZ, Pokémon Legends, yada yada. Diferente de um celular, que a maioria do brasileirinho tem um celularzinho ali. Tem o seu celular pra jogar um Pokémon o Champions, né? E assim, não pode mais usar na escola, agora foi proibido no Brasil. Mas que, no trabalho, por exemplo, no trabalho pode. Então, assim, muita gente vai jogar e eu acho que é muito mais relevante e pertinente pras massas. Claramente que pros Pokémoníacos, o que importa é como você colocou, é a franquia principal. Mas deixa eu fazer um contraponto aqui, faz muito sentido o que você falou, sentido total, até porque posso estar enganado aqui, não tenho essa informação agora, mas o Pokémon GO deu um lucro absurdo nos últimos anos pra Nintendo, que me criticam aqui que eu falo Nintendo, é Nintendo, tá, gente? E ele claramente é um sucesso que trouxe aí a franquia pra novas gerações, né? Deixa eu trazer o meu contraponto aqui, que é o seguinte, os jogos da Game Freak, eles foram lançados em 1995 com Pokémon Green. Vou tentar ser rápido aqui pra não fazer o bloco 2 do Finamor aqui, pra não ficar muito longo o cast. Todo mundo sabe dos Pokémons iniciais, certo? Qual o primeiro inicial que você escolheu, Cauê, quando você jogou a primeira vez Pokémon? Olha, sou sempre do time Pokémon Fogo, né? Então, é nóis. Charmander. Lá em 1995, você tinha 3 iniciais da região de Kanto, que é a primeira região, você tinha o Squirtle, o Bulbasauro e o Charmander. Na segunda geração, que é Johto, você tinha o Cyndaquil, a Chikorita e o Totodile. Tudo que veio depois, jogos de cartas, tudo que veio depois veio do jogo base da Game Freak. Então, cada geração, nós estamos agora indo pra 10ª geração, cada geração dita o que vai vir nas outras plataformas, nos outros jogos de outras mídias, né? Então, nesse jogo agora, deixa eu trazer aqui algumas informações importantes. Eu vou falar primeiro do Pokémon Legends e depois eu vou falar do Pokémon Champions, que também tem algumas coisas interessantes. Esse jogo, ele vai ser lançado até o final desse ano, pro Switch e pro Switch 2. Eu tenho uma crítica muito forte em relação aos gráficos, porque Pokémon, ele sempre foi um RPG isométrico. O que é um jogo isométrico? Ele é visto de cima. E nunca foi um jogo de gráfico muito bom. Porém, quando você joga um jogo em 3D de mundo aberto com gráfico de PS2, incomoda um pouco. Então eu preferiria que o jogo voltasse pro modo isométrico com gráfico zoado do que ter esse 3D de mundo aberto com gráfico zoado. Mas tem algumas coisas aí que são positivas. Por exemplo, agora, nesse Pokémon Legends ZA, você vai poder capturar o Pokémon ao mesmo estilo do Legends Arceus, que você não tem aquele sistema de captura de RPG de turno. Você joga a Pokébola, captura o Pokémon na hora, você pode se movimentar ali. Então isso é um ponto muito positivo, né, pra quem não gosta de RPG de turno, mas pra quem tá acostumado com o modelo antigo vai incomodar um pouco, que é o meu caso. Nesse jogo a gente teve 3 Pokémons iniciais. Lembra que eu falei pra vocês aqui da geração, certo? A segunda geração você tinha o Chikorita, o Cyndaquil e o Totodile. Esse jogo agora ele vai se passar em Kalos, que é a 6ª geração. Só que os iniciais, você tem ali um inicial que é o T-Pig, que é o inicial de fogo da 5ª geração de Unova, que a Game Freak parece que esqueceu essa geração, parece que não quer mais, pulou ela em toda geração a gente tem um remake. Era pra vir agora o remake de Unova, a gente não teve. E os outros 2 iniciais são de Johto. Onde é que tá o Cyndaquil, que é o inicial de Johto? Por que você tem 2 iniciais de Johto e você não tem o Cyndaquil ali? Porque o Cyndaquil ele foi o inicial de fogo do Pokémon Legends Arceus. E aí que vem o interessante. O Cyndaquil, assim como os outros iniciais do Arceus, eles ganharam formas diferentes. Então, por exemplo, o Samurott, ele ganhou uma forma Dark. O Cyndaquil, que é um Pokémon Fogo, ele ganhou uma forma de fantasma. Então é esperado que nesse jogo agora, a Meganium, que é a última evolução do Chikorita, ganhe uma forma. O Feraligatr, que é a última evolução do Totodile, também ganha uma forma alternativa. Ou o Emboar, que é a última evolução do T-Pig, também ganha uma forma ou Mega Evoluções. Porque nesse jogo nós também vamos ter Mega Evoluções. Ou seja, Diego, tudo que você vai ver aí vai aparecer no seu Pokémon GO, no seu Pokémon de cartinha, vai aparecer em todas as mídias, porque primeiro vem nos Pokémons da Game Freak, nos principais. Eles podem não ser os jogos mais jogados. Eu gostaria que eles fossem multiplataforma para todos os jogos, mas eles não são, mas eles ditam tendências. Então eu, como bom Pokémoníaco, eu preciso defender os jogos da Game Freak, por mais porcos que eles estejam sendo lançados ultimamente, eu preciso defender porque eles são realmente o que ditam as tendências no mundo Pokémon. Eu tenho uma pergunta. Passa. As outras empresas, sem ser a Game Freak, que detém o direito de Pokémon, eles poderiam fazer esse tipo de inovação se quisessem? É feito em conjunto. O Finamor também até trouxe essa informação aqui uma vez, né, Finamor? Elas fazem tudo em conjunto, mas é de praxe que tudo venha primeiro nos jogos da franquia principal da Game Freak, mas é tudo feito em conjunto. Perfeito. Agora eu posso dizer com tranquilidade que vocês deviam resolver essa treta numa batalha Pokémon agora.
Bora. Deixa só eu terminar aqui também de falar do Pokémon Champions. Ele é um jogo que é novo, a gente não tem quase informação nenhuma. Ele foi anunciado pro Nintendo Switch e para dispositivo móvel, que o Diego trouxe agora há pouco. E ele vai ter Mega Evolução e vai ter a Terrastalize, que é como se fosse uma forma alternativa dos Pokémons, onde eles podem mudar de tipo. Eles criam um cristal, eu acho ridículo, mas é legal de jogar. Criam um cristal na cabeça e eles mudam de tipo. Se é um Pokémon planta, ele pode virar um Pokémon tipo normal ou fantasma se você terrastalizar ele. Acho que é disso que se faz desse jeito. Mas não tem menções aos polêmicos Gigantamax ou Dynamax, que é aquele que deixa os Pokémons gigantes. Muitas pessoas odeiam, eu amo essa mecânica, acho ela maravilhosa, mas ela não é muito amada pelos fãs da franquia. Os gráficos vão ser parecidos aí com o do Pokémon Scarlet e Violet em questão de batalhas, e ele vai ter integração com o Pokémon Home. O que é o Pokémon Home? É um aplicativo que você pode colocar os Pokémons de todas as plataformas dentro desse aplicativo e distribuir entre elas. Você capturou um Pokémon no Pokémon GO, você pode colocar ali e transferir pro Pokémon do Switch. Depois você pode transferir agora, vai poder Pokémon Champions e assim por diante. Você tem o seu Pokémon como se fosse um pet. Você leva ele pra onde você quiser, pro jogo que você quiser. Eu acho isso muito bacana. Olha aí, não é à toa que é uma das franquias mais rentáveis do universo, né? Bom, então vamos lá, meu querido Heroes. Eu vou pegar carona aí que vocês estão falando de Pokémon. Eu quero finalmente dar uma notícia aqui hoje, né? Agora que vocês me autorizaram. E é óbvio que eu vou falar mal da Nintendo, porque esse é um dos meus trabalhos dentro da Bonfire. Ela, que é uma das acionistas, né, da The Pokémon Company, fez reajustes quase secretos de preços no Brasil e tá deixando todo mundo revoltado com razão. Os preços dos jogos do Nintendo Switch no Brasil foram aumentados aí nos principais parceiros digitais da empresa, como a Nuvem, PicPay, Shopee e no próprio eShop. Então esse reajuste não foi comentado oficialmente, mas a especulação é que ele tenha sido em razão da alta do dólar, que a moeda aí está num valor atualmente de R$ 5,90. Os aumentos variam aí entre 50 e 60 reais, com jogos que custavam 249 subindo para 299 e os de 299 indo para 349. Temos aí um título que é o vencedor da pataquada, que é o Tears of the Kingdom, que passou de R$ 357 para R$ 399. E aí a gente tem esse cenário, né, onde a suspeita é de que tenha sido uma mudança em razão da alta do dólar. Ao mesmo tempo, o dólar já bateu números maiores no Brasil e essa mudança só foi acontecer agora, provavelmente porque os ânimos estavam mais amigáveis após os anúncios que ocorreram, né, recentemente. E fica aí a suspeita, né, de que isso pode ser um primeiro indício de uma mudança para a indústria como um todo, né? Lembrando que os jogos AAA de outras empresas lançados no Brasil são cobrados R$ 350, sendo que o valor oficial é $70. Então a conversão da Nintendo tá bem maior, mesmo para jogos, veja bem, de 2014, como é o caso do Mario Kart, né, o Mario Kart 8, que ganhou a versão Deluxe em 2017 e que agora tá sendo aí cobrado o mesmo valor que o Assassin's Creed Shadows, por exemplo, que vai lançar a semana que vem, ou que o Monster Hunter que lançou essa semana. Galera, vamos se preparar aí pro preço do GTA, isso sim. Ô, Cauê, só pra fazer um complemento aqui, que você falou do Mario Kart, o Super Smash Bros. Ultimate, que tem ali também, né, do Nintendo Switch, desculpe, filho amor, ele foi lançado, na verdade, em 2014. Esse Ultimate que a gente tem aí também é uma versão meio que remaster do que a gente tinha lá e também é preço cheio. Então eu, como nintendista, eu acho um absurdo os preços que eles têm em jogos antigos e ainda mais no Brasil, que a gente sabe que um jogo desse é basicamente quase 25% de um salário mínimo, então é bizarro. Bizarro define. E chegando aqui na nossa última matéria deste bloco, né, seguindo aí essa vibe não tão interessante, a gente vai comentar um pouco agora sobre a Warner Bros. Games. A Discovery, que é o grupo, né, que detém aí algumas empresas, anunciou nessa última terça-feira, no dia 25 de fevereiro, o fechamento de 3 estúdios e o cancelamento de algumas IPs, entre elas o tão aguardado jogo da Mulher Maravilha, que inclusive eu comentei aqui no cast alguns episódios atrás, né, e a desculpa, né, a informação que eles deram, que foi para aumentar a lucratividade desses estúdios, ou na verdade do conglomerado como um todo. Então a estratégia foi, né, reduzir aí os funcionários e reduzir os custos, pensando numa maior lucratividade. Diretamente, os estúdios que foram afetados foi a Monolith Productions, a Players First e a própria Warner Bros. Games San Diego. A Warner Bros. Agora ela quer focar em projetos maiores, priorizando franquias mais estáveis, como o próprio Harry Potter, Mortal Kombat, Game of Thrones e claramente o Batman. Essa decisão ela vem a partir do que a empresa passou no ano passado, ano 2024, que foi um tanto quanto conturbado. Vocês lembram do episódio que a gente teve com o Suicide Squad, né, que foi um investimento gigantesco e o jogo flopou em pouquíssimo tempo. Mas ao mesmo tempo a gente também teve
teve uma questão aí com o Multiversus, que é um jogo gratuito de lutinha lá, no estilo Super Smash Bros., mas que vai fechar logo também. Ele vai estar disponível até maio, então o jogo vai estar sendo fechado aí porque o seu estúdio responsável vai ser encerrado. Eu acho que uma grande perda aí pra comunidade gamer, né, é a Monolith Productions, que é responsável pelo aclamado Shadow of Mordor e o Shadow of War, que tava desenvolvendo aí o jogo na Mulher Maravilha, que se viesse nos moldes desses jogos do Senhor dos Anéis, ia ser com certeza sensacional, mas infelizmente a gente não vai ter o gostinho aí de experimentar o jogo da Mulher Maravilha. Então, além da Monolith e a Players First, a Warner Bros. San Diego, que eu comentei, ela trabalhava em suporte e jogos mobiles da Warner, e também, infelizmente, foi encerrado, aí deixando outros anúncios e outros produtos a Deus dará, e a gente nunca mais vai saber do que eles estavam trabalhando. Sabe o que é engraçado, meu querido Diego? Diga. Que eles falaram que queriam focar em algumas franquias, né? Seriam Game of Thrones, Batman, Mortal Kombat, Harry Potter, né? Basta olhar aí quais foram os últimos lançamentos da Warner Bros. Games e você vai ver que eles justamente já estão fazendo isso há muito tempo. A gente teve o Gotham Knights, a gente teve um jogo de vassoura e o Hogwarts Legacy, a gente teve um jogo de Game of Thrones recentemente, a gente teve o Mortal Kombat 1. Então, basicamente, eles estão reproduzindo uma estratégia que eles já estão dizendo que não deu certo e que eles vão precisar refazê-la. Não dá pra entender a Warner Bros. Games e a Warner como um todo, né? A Warner Discovery, se a gente for olhar o conglomerado da empresa, tem realmente algumas decisões bem controversas sob a gestão do David Zaslav, que é um cara muito doidão, que cancela filme pronto e jogo pronto e por aí vai. A minha única atenção hoje sobre a Warner é o aguardo da entrada do jogo do Harry Potter no Game Pass. O que é esse jogo de vassoura? Desculpa interromper. O que é o jogo do quadribol? É isso? Exatamente. Cara, demorei pra raciocinar aqui. É jogo de limpeza, tipo Overcooked, o que é isso? Aí eu pensando, deve ser do Harry Potter, pô. Nossa, deu um palpite muito, muito bem dado. Mas eu entendi. Boa, tá vendo? A comunicação funciona. Deixa eu aproveitar o momento revolta aqui e colocar mais um ingrediente aí nessa questão da Warner em relação a Monolith Studios, que realmente é uma perda gigantesca, porque eles tinham criado e desenvolvido um sistema chamado Nemesis. Quem jogou os jogos Shadow of War e Shadow of Mordor conhece esse sistema. Basicamente, você tinha um relacionamento com os inimigos mais importantes do jogo. Você poderia derrotar um orc e aí o comandante dele iria vir enfrentar você e você poderia derrotar ele ou não. E se ele ficasse vivo, ele ia se fortalecer, alcançar outros níveis dentro da hierarquia dos orcs lá e voltar depois com mais subordinados. E ele lembrava dos acontecimentos. Era um sistema muito legal que basicamente só foi visto nesses dois jogos e seria utilizado no jogo da Mulher Maravilha, só que com cancelamento a gente não vai ver mais como seria aproveitado. Só que tem uma situação que piora ainda mais esse cenário, que é o fato de que a Warner patenteou esse sistema. E a patente dura até 2036, ou seja, não tem sistema Nemesis por mais 10 aninhos no mínimo. Mas e o Batman, hein, Cauê? Vai ter um jogo novo do Batman, eu ouvi falar, ô filho amor? Vai. Como é que chama? Deixa pra lá. Daqui a pouco ele vai soltar a piada do pavê aí, fica vendo. Quem quiser entender aí o nome do novo jogo do Batman, ouça 2 episódios atrás. Diegão, meu lindo garanhão do Xbox. Vocês falaram muito hoje aqui, ficamos sem tempo. Eu vou deixar a curiosidade para semana que vem. Mas, para não passar batido o nosso bloco, eu vou trazer aqui mais 10 dispositivos onde rodaram Doom, continuando a nossa lista aí da semana passada, que muitos ouvintes gostaram. E o pessoal não tem limites quando se trata de rodar o Doom em qualquer coisa. Sistemas de irrigação agrícola com interfaces digitais foram hackeados para rodar o jogo. Simuladores de controle de tráfego aéreo foram usados para jogar o Doom também. Leitores de e-books Kindle não escaparam dessa febre aí também, e o pessoal, em vez de, aumentar aí a cultura e a inteligência lendo livros, estão jogando Doom nos Kindles.
Fornos micro-ondas com displays digitais foram transformados em mini arcades do Doom. Então, enquanto você tá esquentando seu miojo aí, você pode jogar, você pode matar demônio enquanto você faz isso. Câmeras de segurança com monitores incorporados também foram modificados para exibir o jogo. Roteadores Wi-Fi com interfaces gráficas passaram pelo mesmo processo aí e estão rodando Doom. Tá parecendo o vírus lá do Matrix, né, cara? O Mr. Anderson, o Doom, vai se espalhar aí em todos os dispositivos globais. Relógios digitais da Casio, cara, foram adaptados para rodar o Doom. Esse não me surpreende, não. Imagina, você olha as horas e aproveita para jogar uma partidinha. Uma das mais impressionantes aqui é uma peça de Lego que tem componentes eletrônicos internos, né? Foi usada aí também para executar o jogo. Outra bizarrice foi uma escova de dentes elétrica com display adaptada para rodar o Doom. Então você também pode aí jogar uma partidinha enquanto escova o dente. E talvez a mais absurda de todas aqui, inclusive na época que saiu essa notícia, eu conversei muito com o Diego sobre isso. Tem uma doutoranda em biotecnologia do MIT, Lauren Ram, desenvolveu uma tela composta por bactérias E. coli, são bactérias do intestino, é isso, Diegão? Exatamente. E cada célula funcionava como um pixel individual, cara. Essas bactérias foram geneticamente modificadas para emitir fluorescência, permitindo a formação de imagens. E sim, rodar o Doom. Ô, Finamor, quando você for no banheiro agora, você não fala que você vai, mas fala que vai jogar um Doom. Eu vou lá jogar Doom. É verdade. Pronto. Muito bem colocado, meu querido diretor. Me pergunto se não tem algum problema ético envolvido com esse dispositivo, entre aspas. É, cara. Leva 70 horas, né, Diegão, pra rodar um frame. Um frame, exatamente. Na bactéria, você gasta 70 horas mas... pra ir no banheiro. Mas, cara, é surreal. É bizarro. Ô, Finamor, Dig. como é que eles descobriram que tava rodando no sistema de irrigação lá? Começaram a achar sangue e vísceras nas plantações? Pode ser demônio surgindo, né? Na plantação de milho. E agora a gente entra no último bloco desse podcast, onde a gente vai levantar pra vocês os principais lançamentos da semana e dar algumas recomendações aí do que vale a pena. E no dia 4 de março, na terça-feira, a gente vai ter o lançamento do Two Point Museum, que é um jogo de simulação de negócios desenvolvidas pela Two Point Studios e publicado pela SEGA. E diferentemente dos títulos anteriores, esse jogo permite construção de paredes, divisórias, né, e não num hospital ou até mesmo numa biblioteca, eu acho que era o anterior, e esse se passa num museu. Pô, esse jogo chama muito a minha atenção, porque dá pra montar vários dinossauros e o jogo tá sensacional. Lembrando que ele sai pra Windows, pra Mac, pra Linux, PS5 e Xbox Series. E pro ouvinte que não sabe, o nosso querido Diego é um doutor em paleontologia. É por isso que os dinossauros me ganham. Muito bem pontuado. Posso fazer o meu papel de bom nintendista aqui agora? Manda. Vai, Nintendo! Um jogo que tem um jogo que tem uma pegada parecida com isso é o Animal Crossing. Ele tem uma parte lá que você consegue fazer o museu, colocar os dinossauros. O Diego ia doidar com o Animal Crossing, hein? Tô jogando, relaxa. Tá jogando. E o nosso boicote, como é que fica, velho? É. Mas eu Só comprei eu antes de você subir agora, o preço. Eu comprei antes de subir o Esse preço. cachista aí tá com cara de nintendista, hein? Perdemos. Sei não. Nossa, traição rola solta. Olha aí. Mas no dia 6 de março, então, na quinta-feira, talvez pra mim seja um dos lançamentos mais relevantes do ano, tá? Porque quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa desenvolvedora, que vai lançar o Split Fiction, tá? Que é um jogo de ação e aventura essencialmente cooperativo, não dá pra jogar em uma pessoa só, desenvolvido pela Hazelight Studios, nosso querido Joseph Fares, lá do Fuck the Oscars, que produziu o Way Out, o It Takes Two e o Brothers, tá? Então esse jogo ele vai sair aí no dia 6 pra PS5, Xbox Series e PC. E lembrando que se você compra uma cópia do jogo, você ganha o Friend Pass e pode compartilhar com um amigo seu em qualquer plataforma e ele não precisa comprar pra jogar com você. Eu vou falar desse próximo porque eu gosto muito desse jogo, que é o Suikoden 1 e 2 HD Remaster, o Gate Rune em Dunan Unification Wars. Não sei pra que tanto nome depois do jogo, mas basicamente é um remake, né? Um remaster, na verdade, do Suikoden 1 e 2, que traz aí os RPGs clássicos. Há quem diga que o Suikoden 1 é o melhor RPG da história dos videogames, hein? Não sou eu que disse, mas ele é realmente muito aclamado.
Vai estar disponível pro Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC. E vai ser lançado também no dia 6 de março. Nosso último lançamento que a gente vai comentar aqui é o Sugar Dew Island Your Cozy Farm Shop, que é um jogo de simulação de fazenda desenvolvido pela Roca Play e vai estar disponível aí para PC, Nintendo Switch, Play 5, Play 4 e Xbox Series. Então aquele jogo bem cozy, estilo o próprio Animal Crossing que a gente estava comentando aqui anteriormente. Se você gosta desse tipo de jogo, Sugar Dew Island é o seu jogo. A Ilha dos Sugar Daddies. Ô, Diego, deixa eu aproveitar que estamos falando dos lançamentos, porque na semana passada a gente falou do Monster Hunter Wilds, né? E ele foi lançado no dia 28 e tá batendo recordes na Steam. Na sexta-feira, ele bateu mais de 1.300.000 jogadores simultâneos na plataforma. Lembrando que, historicamente, a plataforma que tem mais jogadores ativos, principalmente em títulos multiplataforma, né? É o PlayStation. Então, pode ser que tenhamos aí um número de alguns milhões de jogadores que estão curtindo o Monster Hunter nesse momento. Ele teve aí alguns problemas de desempenho, né, pro PC no lançamento. A própria Capcom se manifestou, veio a público e deu algumas dicas. A gente, inclusive, compartilhou essas dicas lá nas nossas redes sociais. Se você tá passando por alguma treta aí com o jogo, confere lá. E eu queria só adicionar um comentário aqui sobre o quanto o mês de fevereiro foi impressionante e trouxe aí vários títulos muito grandiosos, possivelmente 2 deles aí, talvez até concorrendo a jogo do ano. A gente teve o Kingdom Come Deliverance 2, a gente teve o Avowed, a gente teve o próprio Monster Hunter e, para a alegria do nosso amigo e fã Finamor, tivemos também o Sid Meier's Civilization 7. Então, ficamos muito ansiosos aí, porque a gente já sabe que março também tem o próprio Split Fiction, né, que é um jogo gigante, também possível candidato a jogo do ano, já que o It Takes Two ganhou, inclusive, né, no ano que ele concorreu. E a gente vai ter também o Assassin's Creed Shadows, que seria lançado em fevereiro e que agora vai ser lançado em março. O ano promete. E chegamos ao final do nosso episódio, e lembrando que aqui na Bonfire você sempre vai encontrar as notícias mais importantes da semana do mundo dos videogames, e nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras. Não esqueçam de espalhar a palavra da Bonfire para mais pessoas ficarem informadas cada vez mais sobre o universo dos games. E, querido ouvinte, mais uma vez eu deixo claro aqui que nós somos uma mídia independente, tudo que fazemos aqui é com bastante comprometimento aí com a informação. Você sempre pode ficar por dentro de absolutamente tudo que envolve o mundo dos games através das nossas redes sociais. Estamos no YouTube, TikTok, Spotify, Twitter, Instagram e onde mais você imaginar. E temos também o nosso site, onde você vai encontrar todas as notícias que foram dadas aqui nesse podcast, com mais detalhes e muitas outras mais. Os links vão estar aqui na descrição, não importa aonde você esteja escutando esse podcast. É isso, até semana que vem. Valeu, galera, até mais. Valeu, tchau, tchau. Se despede, diretor. Tchau, tchau. Fala pra eles, eu só vou se o Finamor for. Mano, meu clã Vai acabou, esperar velho. Esse sentado. último mês e meio não joguei nada, saiu todo mundo do clã. Todo mundo, ficou ninguém. Ficou eu e minha filha. Até meu irmão saiu. Esperar o final. Não, que o pessoal, eu carregava, né? Não. Ô, Cauê, Eu tava você comentando tirou o com a Drica bigode, ontem, cara? Tirei o bigode. Eu instituí, ô Finamor, Agora que eu raparei. que você não ouviu eu falar, Ah, eu acabei de instituir o bigode rotativo. ah. Então eu não uso mais bigode, só depois que vocês 3 usarem. Fudeu. Então o próximo vai ser o Diego, depois você Ó, fudeu. e depois o... Ah, o Diego já Mirotes. tem bigodão aí, ó. Olá a todos! Bora! Finamor é tu? Puxa, Finamor! Ô, só um segundo. A gente tá gravando? Sim, Tá. Ok. esse erro primário a gente não comete mais, Cauê. Começo já perguntamos 2 vezes ali já, né? Cauê, você tá ligado que tem um Pokémon que se chama o Eevee, né? E ele tem várias evoluções de vários tipos, certo? Sei, conheço. Tem dois elementos, 2 tipos que ainda não existem, Ok, certo? Mais de 2, na verdade, mas tem 2 que não existem, que é o voador e o fantasma. certo. Você não acha que eles estão perdendo a oportunidade de fazer isso acontecer? Porque assim, eu vi um método muito interessante recentemente de você pegar um Eevee e jogar do penhasco. Se ele voar, ele vira voador. Se ele cair, ele vira fantasma. Caralho. Minha nossa senhora! Porra, me lembrou do Mamute. Lembra da música do Mamute? Eu queria voar. Mamute pequenino. Merda! queria voar. O If virou merda. Tentava e não podia voar. Puta Ai, merda, meu cara. Deus do céu, cara. O Diego, seu amigo, tentou lhe ajudar. Obrigado, Diego. Obrigado. Nada. Obrigado. Fico feliz de ter participado dessa pataquada aqui.